Mais um Sala de Visitas, que alegria receber você aqui nessa noite, nesse tempo tão especial. Seja muito bem-vindo para mais um tempo onde vamos estar juntos aí recebendo sempre gente muito boa, convidados muito especiais. Muito bom ter você aqui nessa noite, muito bom ter você chegando aqui com a gente para bater papo. O Nel já chegou por aqui, mais gente já chegando por aqui. Nós estamos aí na temporada 2021 do Sala de Visitas, é isso mesmo, o ano está voando, 25 de março de 2021. Estamos juntos para receber hoje um convidado super especial, um amigo querido, né, alguém que tem feito diferença aí no Reino de Deus, diferença em várias áreas do Reino de Deus, diferença na sociedade. Das boas-vindas a quem está chegando, né, o Flávio Quirino já está por aqui, Pastor Flávio, a Lu Correia, Marcelo Alberto, batemos um papo bom hoje, muito legal. Querido amigo Márcio, a Tatiane está por aqui também. Aproveita aí para compartilhar com seus contatos, né? Usa aí o aviãozinho, a asa delta, compartilha com seus contatos aí essa live, porque eu sei que esse papo vai ser muito especial, né? A Agência Nascimento chegou aqui também, mais gente chegando, e a gente vai ter um papo muito jóia com esse amigo querido Carlos Alberto Bezerra Júnior, que é pastor, é médico, é atualmente vereador aqui pelo município de São Paulo, mas tem uma longa trajetória, tem uma longa carreira aí, e eu tenho certeza de que ele tem muito para acrescentar para nós com essa conversa do Sala de Visitas. Lembrando a você, né, que está aqui no meu perfil no Instagram, PR Marcelo Santos, que depois da live ela fica disponível e gravada lá no meu canal do YouTube, Marcelo Santos Oficial. Marcelo Santos Oficial, fica gravada então a live. Você pode compartilhar, você pode divulgar para as pessoas, e caso você não possa acompanhar toda a live, depois então você pode curtir aí esse tempo, esse bate-papo, com certeza vai ser muito especial, tá bom? Daqui a pouco ele deve estar chegando por aqui, eu acabei de falar com ele agora há pouquinho, e a gente vai estar juntos aí para bater esse papo, né? Compartilha com seus contatos, compartilha com as pessoas que estão com você, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Marcos Moreira chegou por aqui também, pastor Givanildo, amigo querido, seja muito bem-vindo, alegria ter você com a gente aqui, muito especial ter você com a gente aqui para esse bate-papo, né? O Flávio também chegou por aqui, né? E aí, chegou, tá na área, eu quero aproveitar bem o tempo, que a agenda dele, rapaz, a agenda dele não é fácil não, e eu quero agradecer, né, aproveitar aí para agradecer por ele ter aberto esse espaço aí na agenda dele para a gente poder bater esse papo. Rapaz, estamos juntos aqui, deixa eu ver o que aconteceu, não está me dando calão? Junel, vê se você consegue me pedir aí, deixa eu ver aqui pelo plano B, né? Está dizendo que não é possível você participar. Esse Instagram é uma beleza, né? Talvez você... E agora? A semana passada aconteceu a mesma coisa com o Duzilec, nós fomos para lá, fomos para cá. Vamos lá, vou tentar aqui de novo. A Arlete chegou aí também, Jaziel chegou, né, o Flavião José dos Santos. Eu sei que o Julião está aqui, mas ele não está me dando a opção de te convidar, Carlão. Está dizendo que você não pode participar. Como você não pode participar se você é o convidado dessa noite? Semana passada com o Duzilec aconteceu a mesma coisa, né? Eu não sei se disse que estava desatualizado aqui. Vê se você consegue pedir para entrar aí, por favor, Julião. Estou vendo que você está aí. Agora eu não consigo fazer o convite para você. Eu coloco aqui, ele não me dá a opção. Peraí, agora vai, vamos lá, agora o Bezerra não pode participar, rapaz, será que sua versão do Instagram é diferente? Mas vai dar certo. Regis Clara entrou aqui também, Débora Maravilha, ó. Débora Mesalina, até rebatizei, já viu, Deborinha? Gilson Alves está aqui também chegando, Nessa Carvalho, boa noite, seja bem-vinda, nós já vamos acionar, tem um jeito aqui, eu costumo dizer que quando é complicado assim, né, é porque o papo vai ser muito bom. Aí o Elson me disse que Carlos Bezerra Júnior não pode participar. Como não pode participar? Carlos, eu sei que você me segue. Opa, deixa eu ver aqui. Não. Convidar para participar. Vamos lá. Agora eu acho que vai. Vamos ver? Agora foi, hein? Agora foi. Existem mil e uma. É igual o Neston. Existem mil e uma maneiras de fazer Neston. Existem mil e uma maneiras de trazer um convidado. Agora vai. Quando o negócio é difícil, é sempre porque vai ser bom demais, hein? Você tá bom, meu mano? Bem, e você? Graças a Deus, joia.
Tava aqui, fiquei até preocupado. Semana passada com o Zilek deu a mesma coisa. Não é possível. Falei, como é que ele não pode participar? Ele é o cara, ele é que vai mandar hoje aqui, pô. Você já mandou à vontade lá no meu, né? À vontade, pô. Não, foi uma honra lá, desafio lá. Lá é Instagram de estrela, é outro nível. Lá é Master Blaster, é outra pegada. Lá é outra pegada. Cara, eu quero te agradecer, em primeiro lugar, por você aceitar bater esse papo aqui. Eu sei da sua vida corrida aí, a sua agenda, enfim, ministério, atividade política, mas muito legal ter você aqui. Saúde bem, a vida bem, com saúde, se cuidando dentro do possível, né? Que isso, velho. Pra mim é que é uma honra poder estar aqui com você, a gente poder bater esse papo. Você sabe o carinho, a admiração que eu tenho por você e o quanto você me abençoa e já me abençoou. Estou lembrando a última vez que eu tive lá na Batista da Graça. Cheguei cansado, cara. Cheguei cansado, uma correria, um domingão puxado. Cheguei, sentei no banco, estava começando a pregar. E naquele dia, pô, tem o quê? Acho que não tem 6 meses, uns 4 meses, por aí, 5 meses. E naquele dia Deus te usou para me abençoar demais. Saí de lá muito abençoado. Então, você sabe o carinho, o amor, o respeito que eu tenho por você. Nós estamos juntos, viu, velho? Alegria estar aqui com você. Legal, obrigado demais. Eu quero começar esse papo, aproveitar, muita gente chegando para o Gilson lá de Cuiabá. Agora que eu vi pastor Gilson lá da PIB de Cuiabá, os pastores lá, gente muito boa, uma figura rara, o Brasil todo tá aqui, ele é o leão. Rapaz, quando o convidado é bom, o negócio bomba mesmo, ó. Vou dizer para você, aproveitando para você que está chegando, que não frequenta totalmente o meu perfil, quando acabar a live, tem vídeo depois, vai estar lá no meu canal do YouTube, Marcelo Santos Social, né? A gente vai disponibilizar, porque eu tenho certeza que esse papo vai ser muito especial. Você me permite chamar de Júnior? É difícil te chamar de Carlos, cara. Por favor. Eu te chamei de Júnior a vida inteira, então, para eu não cometer esse carro pago aqui, então, como é só de ter o bate-papo, só falta o café aqui, mas o resto tá tudo no esquema. Cara, eu queria que você começasse falando um pouquinho de você, da sua história, né? A turma, muita gente te conheceu já na caminhada política, como vereador, como deputado, suas ações pastorais na comunidade, sua atividade profissional, mas quem é o Carlos Alberto Bezerra Júnior? Como é que conta um pouquinho da sua história? Bom, eu costumo dizer que eu sou um discípulo de Jesus disfarçado de político. Na verdade, eu fui agraciado por Deus, porque no reino o reino que inverte a lógica desse mundo, né? No reino o valor que nos é dado não é por aquilo que a gente faz, né? Mas é por aquilo que a gente é. E eu sou discípulo de Jesus, né, cara? Eu sou um cara que procura seguir os passos do mestre por onde quer que eu ande. E nessa coisa de seguir o mestre, ele me deu alguns disfarces, né? Eu sou um discípulo de Jesus que lá no consultório, na clínica, ou no centro cirúrgico, meto meu jaleco, estetoscópio e me disfarço de médico. Mas eu também sou um discípulo de Jesus, que lá agora na Câmara, que já tive na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, na Secretaria Municipal de Esportes, enfim. Ó, meu irmão aí, cara. Ó, meu irmão Ronaldo. Ele tinha postado que é meu irmão. Esse cara é coruja, né? Esse cara é bom do coruja. Gente muito boa. Ô, Ronaldo, abre onde passa na sua agenda pra mim, vai, já que você vê no Instagram dos pobres aqui. Pô, ele manda bem, eu vou ver viu? o seu mano aí. Ele abrir aqui, já me abençoou demais na época de Gilbesp. Enfim, muito bom ter ele aqui. Ele manda bem. Mas então eu estava falando que também sou um discípulo de Jesus que se disfarça de político, e também sou um discípulo de Jesus que na minha comunidade, ó o Nel aí também, mas na minha comunidade uso esse que eu chamo de santo disfarce, né? O disfarce de pastor. Mas antes de tudo, discípulo de Jesus. Estou nessa caminhada, né? Sou da equipe, me apresentando aqui um pouco, né? Eu sou da equipe pastoral da Comunidade da Graça Sede, no Carrão, junto com meu pai, com meu irmão, né? E estou na vida pública há 20 anos, ocupei alguns espaços na vida pública, fui vereador 3 vezes, agora pelo 4º mandato, fui 2 vezes deputado estadual, fui secretário municipal de esportes aqui, e destacaria, entre algumas ações, eu destacaria o programa Mãe Paulistana, né? Legal. Destacaria a lei que acabou virando referência mundial contra o trabalho escravo, né? A lei contra o trabalho escravo. Ó, meu parceiro de câmara aí, o Rinaldi, grande Rinaldi. A lei contra o trabalho escravo.
lá na Secretaria Municipal de Esportes, a Taça das Favelas, que abriu oportunidade para um sem número de garotos, né? Uma vitrine, uma parceria muito bacana com a CUFA, com a Central Única das Favelas, uma série de outros projetos que a gente desenvolveu lá, de proteção de crianças e adolescentes contra a exploração sexual. Enfim, essa é a minha caminhada, que é balizada por uma coisa, Marcelo, aqui sintetizando a minha fala, a minha caminhada na vida pública. Eu não sou um despachante de igreja, não é essa a minha busca, eu não sou nem representante de uma denominação religiosa, né? Mas eu sou um discípulo de Jesus que busca, através da vida pública, expressar os valores do reino. E isso a gente faz na prática, né? Isso não é com discurseiro, isso não é com blá blá blá, isso a gente faz na prática. Como? Com uma ética diferenciada, a ética do reino, e com uma agenda que é uma agenda em sintonia com a agenda do reino, ou seja, é uma agenda que inverte as prioridades. É a agenda que é em sintonia com as escrituras, né? Afinal de contas, as escrituras têm mais de 2.000 versículos falando de um quarteto: o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro, que é um quarteto que tem um olhar especial de Deus em toda a escritura. E ser um cristão na vida pública, para mim, é tornar esse quarteto uma prioridade nos orçamentos das cidades, uma prioridade nas ações, uma prioridade na promoção da justiça e na garantia de direitos. Enfim, é isso que eu tenho feito ao longo desses 20 anos, que eu tenho tentado fazer, e essa segue sendo a minha grande luta. Legal. Eu conheço logo que eu vim para São Paulo, né? Eu sou um carioca. Na verdade, eu sou um carioca que estou mais para paulistano do que para outra coisa. Até o time, os caras ficam pegando no meu pé, né? Que eu sou mais palmeirense do que flamenguista. Meus filhos nasceram aqui. Né, meu? O cara é do Mengo e vem para cá para ser palmeirense, pô. Não, mas rapaz, eu vim para Perdizes, né? Então eu fiquei ali sócio do Palmeiras, aí Deus me trouxe para Zé para trazer liberdade aos cativos, vista aos cegos, enfim. Eu tô num chamado aqui, Mas é legal, assim, a gente tem o privilégio. Eu conheci você no início, mais ou menos o tempo que eu tenho de São Paulo. Você estava começando a sua caminhada pública, eu lembro da sua seu primeiro mandato lá. E assim, é uma caminhada marcante mesmo, né? O Regis aqui, que é o pastor Regis ali de Guarulhos, que é um amigo querido, ele está até colocando, né, que a Taça das Favelas é massa. Emocionante ver os jovens tendo acesso ao esporte com qualidade e apoio. Muito legal, muito legal. Eu queria levantar algumas questões aqui, Júnior, para a gente conversar, dentro dessa sua trajetória, porque assim, desde de garoto, você, de certa forma, já teve uma vida pública. Você é filho de um cara que é uma referência, o pastor Carlos Alberto, é um paizão mesmo, um cara que tem uma história muito bonita, não só com a Comunidade da Graça, mas no reino de Deus mesmo, né? A história dele de vida, a história dele com a Comunidade da Graça, é aquilo que ele sonhou, e é um pastor de pastores hoje, né? E com o crescimento da própria comunidade, eu também sou filho de pastor, mas você, principalmente no que a comunidade se tornou sempre exposto na vitrine, e aí depois da vida pública, enfim, cara, fake news. Eu quero levantar algumas bolas aqui, com a gente amiga, eu pergunto, você responde se quiser ou não. Cara, tanto na vida pessoal, isso já chegou em você, isso te incomoda. Eu lembro de uma época que, alguns anos atrás, surgiu um negócio que você estava envolvido com corrupção, e aí você foi atrás, você fez questão, e era uma fake news, era um negócio... Né? E isso mexe com você, até porque eu vi um post seu no Instagram esses dias sobre fake news com relação à vacina, enfim. Como é que você vê essa questão de fake news hoje, Júnior? Cara, para mim, essa é hoje, Marcelo, eu diria, talvez a maior estratégia diabólica do nosso tempo. Porque as fake news, elas têm um impacto negativo muito grande. Por um lado, elas se direcionam a tentar desconstruir reputações, desconstruir histórias das pessoas, né? Eu já fui vítima de tudo quanto é tipo de fake news. Graças a Deus, a gente sempre explica com muita clareza, tal, coloca, mas assim, a fake news, ela não busca, ela é uma estratégia que não busca te desconstruir pelo fato, ela te desconstrói pela dúvida, né? Ela deixa aquela pitada de dúvida, por exemplo, sobre a história, sobre a reputação, sobre as coisas que você faz. Isso é quando ela é dirigida pessoalmente, né? Eu já vi de tudo. Eu já tive fake news de tá metido em não sei o que, em rolo, tal. Aí teve fake news dizendo que eu era comunista, que eu era falso crente, que eu era não sei o que mais, tal.
Só não disseram que eu era palmeirense. Graças a Deus, pelo menos dessa, entendeu? Rapaz, até que rola. Eu ia dizer que era verdade. Se a coisa rola a dizer é de Deus. Esse é um avivamento. Assim, o cara está no caminho, está na visão. Mas é um troço diabólico mesmo. Né? É Você foi diabólico. interessante da dúvida, né? A Bíblia diz que o falar do cristão tem que ser sim, sim, não, não. O que não vem disso é fake news. Uma versão mais contemporânea é por aí, né? Mas é isso. E o pior que eu acho, Marcelo, o pior que eu acho da fake news além dela se dirigir pessoalmente, aí tem um impacto sobre a vida daquela pessoa. A vida, ela busca tentar desconstruir a reputação tal da pessoa, assassinar reputações, né? Mas, por outro lado, o impacto que eu diria mais deletério, mais grave para a sociedade, é quando ela é coletiva. É quando quando ela tem impacto público. Por exemplo, o momento que a gente está vivendo. Você tem uma guerra de narrativas para tentar politizar uma pandemia. Cara, eu nunca Sim. vi isso. Pessoas discutindo politicamente a administração de medicações. Gente que não é médico, gente que não é da área de saúde, gente que não tem nenhuma proximidade com isso. Cara, políticos dizendo que tem que ser receitado ou que não tem que ser receitado, falando sobre credibilidade ou não de vacina, que é fruto de estudo científico, de equipes de investimento de milhões de dólares. Tal. Quer dizer, assim... E aí, o que mais me entristece, por exemplo, que você vê, né? E por isso eu insisto muito, meu Instagram eu trabalho o tempo todo com informação correta, com informação embasada, com informação com suporte. Inclusive, quem tem interesse nisso, eu gosto do trabalho, tem até um perfil aqui no Instagram que eu gosto muito, que é da Agência Lupa. Agência Lupa, Legal. Agência Lupa. Fala muito sobre política. Então, você tem alguma dúvida de alguma coisa, antes de repassar um vídeo, antes de repassar uma imagem, antes de passar para frente uma informação, corre lá, Agência Lupa. Você vai ver, cara, assim, a quantidade de informações que as pessoas repassam e elas nem olham. Porque a fake news trabalha com um princípio que é o quê? Ela se parece com a verdade. Ela é uma mentira que se parece com a verdade, é um sofisma. Que leva as pessoas a acreditarem, boa, você mandou aí, que leva as pessoas a acreditarem naquela mentira. Então, assim, você imagina que tem pessoas que não estão tomando vacinas, idosos que não estão tomando vacinas, porque elas estão convencidas que ao tomar vacinas, elas vai se injetar um microchip nelas, que elas vão ser vigiadas, ou que vai ter uma alteração genética dela por causa disso. Ou que elas podem até virar jacaré. Loucura total. Entendeu? Então, assim... Cara, e tem gente morrendo por causa disso. Isso é irresponsável, é criminoso e é diabólico. Então, é muito importante, eu vou finalizar aqui com uma pista, tudo que te traz, aliás, a Karen está dizendo aqui, e falando muito bem, gera medo, sim. Fake news trabalha muito com o medo. Toda vez que você recebe uma informação do tipo, cuidado, há uma grande conspiração política, há uma grande conspiração econômica, há uma grande conspiração religiosa para fazer isso, isso e isso na sua vida, suspeite sempre, porque por trás daquilo é inevitável. Em 99,9% dos casos, tem uma fake news. Cara, coisa que é meio exagerada, até desculpei, alguém entrou aqui, uma interferência, eu mudei para o fone aqui, mas que eu consegui te acompanhar. Mas, e é interessante que tudo que é muito exagerado, tudo que é muito mega, e o que você falou é interessante, a gente lida com comunidade, né? Muitos idosos vieram perguntar, pastor, mas eu devo tomar esse negócio? E tudo que você falou do chip, né? Esse negócio da China, isso tem, meu irmão, isso é fruto de estudos científicos, quer dizer, aonde você ouviu? Eu recebi um WhatsApp. Eu recebi, né, coisas assim absurdas, né, que não tem fundamento, não tem base alguma, enfim, até o Ricardo está colocando aqui, Ricardo Guimarães, que no posto de saúde, eles ouviram informações antagônicas do próprio posto dentro de 2 horas, as coisas dentro do próprio posto de saúde, né? Então, a Lucida até colocando, a gente vive na era da informação cheia de desinformação, né? Um antagonismo louco nisso, né? Muito louco. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que é interessante aqui, e aí eu vou entrar
com essa coisa de fake news, a gente fala de política e religião, né? Porque tem muito mito sobre isso também, muita mentira sobre isso, né? Eu cresci num contexto onde diziam, e ouvi muito, né? Não, crente não pode se envolver com política, a política é do diabo. A gente acha que isso é coisa do passado, mas você deve ouvir muito disso por aí onde você anda ainda, a gente questionando, criticando, que a política é do diabo. Inclusive, até eu queria que você falasse aí sobre o seu texto aí mais conhecido, que fala inclusive disso, né? Quando a espiritualidade e a política se encontram. Fé Cidadã é um trabalho muito legal que fala sobre isso. Como é que é a sua visão sobre isso, né? Quer dizer, essa coisa de bancada evangélica, como é que é a sua relação, como é que você vê a espiritualidade política, a religião política? Eu acho que tem uma primeira coisa, uma premissa importante. Aliás, é uma frase que eu uso na abertura do meu livro, no primeiro capítulo, no Fé Cidadã, que você citou, né? Quando a espiritualidade e a política se encontram, da editora Mundo Cristão. Inclusive está disponível, tem uma versão digital, tem na loja do Amazon a versão impressa também. Para todo mundo que se interessa pelo tema, por essa conexão complexa, né? Por esse encontro complexo da fé, da espiritualidade e da política, eu trago ali dados, elementos, enfim, trago várias abordagens e também experiências pessoais ao longo de 20 anos de vida pública, falando sobre essa relação, falando o que diferencia de fato um cristão na vida pública, como é que se dá a nossa relação com as ideologias, como é que se dá a expressão política concreta de um cristão que está na vida pública. Olha só, a Verinha está falando que é muito esclarecedora. Obrigado, Verinha, a leitura do livro. Obrigado. Mas, enfim, eu abro o livro usando uma frase do arcebispo Desmond Tutu, que é um ícone cristão na luta contra o apartheid na África do Sul, né? E ele fala o seguinte: não há nada mais político do que afirmar que religião e política não se misturam. Veja, em que sentido ele está falando? Ele está falando, quer dizer, qual que é o lugar de fala dele? Ele está falando de um lugar, de um homem que vive uma experiência de um regime opressor, de um regime autoritário, ditatorial, de um regime segregacionista, onde negros e brancos eram absolutamente separados, onde negros eram absolutamente excluídos de qualquer direito, e num regime de grande perseguição política, de opressão, onde a igreja é o espaço de resistência, onde a igreja é a grande voz profética da nação. Aliás, setores da igreja, né? Porque, infelizmente, setores majoritários, assim como aconteceu no nazismo, aderiram ao regime do apartheid. Mas Deus tem sempre o seu remanescente fiel, que estava lá. E essas igrejas funcionavam como o quê? Funcionava como abrigo dos perseguidos políticos, funcionavam como voz profética, afirmando para aquela sociedade, denunciando o pecado do racismo, da segregação, do apartheid e da exclusão, né? Então, assim, fé e política, religião e política se misturam? Sim. Agora, de que jeito? Né? Porque todas as vezes, o que é que eu acredito e o que é que eu não acredito? Eu acredito que fé e política, religião e política se conectam na lógica do Desmond Tutu e na lógica do reverendo Martin Luther King. O que é que o nosso irmão, seu colega pastor Batista, dizia sobre a relação de fé e política? O reverendo King dizia o seguinte: a igreja não é senhora nem serva do Estado. Antes, é a sua consciência crítica. O que ele estava dizendo? Pô, igreja não manda no Estado. Igreja não adere ao Estado. Estado e religião não se misturam. Aliás, um dos grandes legados da nossa história, da nossa tradição protestante, a história do mundo ocidental no que nós vivemos, é a separação de igreja e Estado. É um dos marcos, né? É um dos marcos, quer dizer, inclusive para que minorias religiosas não sejam massacradas e perseguidas. Então, exato. Assim, a igreja não é senhora nem serva. Ó, o Sandrão aí. Fala, Sandrão. O Simon Araújo está aí também. O Simon Araújo passou por aí. Eu não creio, que legal. Reverendo Simon. Mas igreja não é senhora do Estado, não está para absorver as benesses do Estado, não está para aderir a nenhum regime, não está para legitimar nenhum líder,
idolatrar nenhum líder, criar um ídolo político a partir da lógica da bênção religiosa, assim como a igreja não é serva do Estado. A igreja não é dependente do Estado, a igreja não necessariamente se submete. Aliás, a igreja não se submete à lógica perversa do Estado tantas vezes. A igreja é o que, então? Igreja é consciência crítica, consciência profética. E é por isso que ela tem que ter equidistância do poder. Esse negócio de igreja sentada, igreja como instituição sentada no poder, não dá. Sentada nos espaços do poder não dá. Agora, o que eu acredito? Eu acredito em cristãos, na política, expressando os valores do reino através da vida pública. Como? Com uma agenda clara, que se expressa através das leis, das prioridades, da fala. Quer dizer, não dá para ter cristão na política defendendo tortura. Não dá para ter cristão na política defendendo uma agenda de violência. Não dá para ter cristão na política defendendo uma agenda de violência contra a mulher, violência contra a criança. Não dá para ter cristão na política defendendo uma agenda que não confronte a desigualdade social, que não denuncie a corrupção, que não denuncie as mazelas do Estado. Então, a participação cristã se dá sempre no sentido profético. E como diria o sociólogo Paul Freston, aliás, um belíssimo livro, que eu também gosto muito, se não me engano, da editora Ultimato, que é religião, fé e política, sim. Religião e Estado, jamais. Então, essa é uma diferença que a gente tem que ter claro. Nem alienação, aquela alienação tola, a política do diabo, a gente não se mete, não sei o quê, nem essa alienação tola. Ou seja, nós estamos aqui, somos cidadãos com dupla cidadania, cidadãos dos céus e cidadãos da terra, nem o adesismo covarde, o adesismo alienante, o adesismo barato, até corporativo, o adesismo às vezes, interesseiro, né? Entendeu? O adesismo falso de querer legitimar líderes ou regimes ou ideologias políticas que tentem falar em nome de Deus. Todas as vezes que isso aconteceu ao longo da história, o que a gente viu foi fascismo, nazismo, ditadura, regimes de exceção e sempre a igreja remanescente. Sempre aqueles 7 mil que não se dobraram a Baal estiveram do outro lado. Um exemplo claro, Dietrich Bonhoeffer na Alemanha, que acabou sendo assassinado por Hitler por ser uma voz profética contra isso tudo. Com certeza, com certeza. É interessante, né? Você me corrija se eu estiver errado, porque a minha dificuldade com essa história de bancada evangélica é quando, quer dizer, você já exerceu vários cargos públicos, tanto no Legislativo como no Executivo, agora recentemente na Secretaria de Esportes, enfim, é quando você está lá achando que é para defender o seu gueto, a sua igreja, toda a bancada evangélica, nós estamos aqui para defender os evangélicos. Eu acho que, lógico, você tem uma representatividade, claro. Isso é óbvio, mas você não está ali para defender um grupo em detrimento do outro. Quer dizer, eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, assim, a minha dificuldade é esse corporativismo que muitas vezes, né, toma conta, né? O reverendo Simon está até colocando aqui que a sua fala é o nosso sonho, né? O reverendo Simon, que é um dos líderes, é uma das referências, é o nosso sonho. Minha mas grande infelizmente referência. Tem muito... Amo demais. Ele e a família dele, amo demais. É alguém que eu conheço à distância, mas admiro bastante assim, o trabalho que ele tem realizado, e é um desses líderes que não parte para aí, né? Porque infelizmente alguns líderes acabam tão preocupados em defender a sua instituição, né? E não o reino, né? Jesus não veio para defender o segmento, o seu grupinho de discípulos, ele veio para mudar a realidade da comunidade, a partir do discurso do reino de Deus, a partir da prática do reino de Deus, né? Então eu acho que é o que você está colocando aí, dessa ideia da política. Quer dizer, o problema é a politicagem, né? Se a gente for falar o português claro aqui, é quando a política vira politicagem, né? Quando a espiritualidade vira religiosidade. Exato. E aí a coisa acaba se perdendo, Amigão, uma outra coisa, eu vou deixar essa aqui é mais quente, vou deixar mais para o final. E aí vamos falar de algo que está muito em alta aqui, e assim, você está no olho do furacão. Você foi eleito aí agora a gente participou disso numa campanha, numa eleição muito diferente de tudo que havia, né? No meio de uma pandemia, com proibição de aglomeração, enfim.
Como é que você está vendo essa questão da pandemia? Eu queria que você ficasse à vontade para falar aí na perspectiva do médico, na perspectiva do pastor, do líder, né, espiritual e na perspectiva do agente público. Como é que você vê essa pandemia? O que é verdade, o que não é? É o apocalipse mesmo? Não, é um juízo de Deus? Enfim, faz a sua leitura para a gente aí. Como pastor, eu não vejo o juízo de Deus manifesto através da pandemia. Para mim está muito claro que a pandemia é resultado de um modelo econômico, de um modelo de vida, de um modelo em que um modelo de devastação do meio ambiente, de exploração da criação que Deus nos deu, de devastação desenfreada, e que o planeta está reagindo, o planeta está respondendo. Né? A gente aumentou a plantação de alimentos e a exploração da terra, a gente aumentou o uso de hormônios com relação aos animais, para a gente poder comer mais carne, para poder comer mais frango. A gente tem um modelo econômico frenético de consumo que gerou o agronegócio. Eu não estou dizendo com isso que sou contra o agronegócio, não estou dizendo com isso que eu sou contra a produção, não é nada disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é o seguinte, tem efeito colateral. Esse modelo que nós tratamos de viver em sociedade, que é um modelo econômico extremamente concentrador, gerador de desigualdade, excludente e devastador do meio ambiente, que a gente parece que não para nunca para questionar o estilo de vida que a gente leva, a forma de consumo que a gente tem. A gente não leva nada disso em conta. E o que acontece? A conta chegou. A conta chegou. Você tem uma doença que se espalhou pelo planeta, fruto da maldade humana, fruto da ambição desenfreada, fruto da busca desenfreada pelo lucro. E nós estamos aí. Né? Agora, eu também percebo isso como uma oportunidade histórica. Uma oportunidade histórica, especialmente para a igreja. Nós estamos sendo, não creio que Deus está trazendo juízo, não creio nisso, né? Mas creio que Deus está nos dando uma oportunidade histórica, porque nós estamos diante de uma janela histórica. Né? Está havendo um divisor de águas, o modelo de igreja está mudando, o modelo de nos comunicarmos, de comunicarmos o evangelho está mudando. A forma das pessoas expressarem a sua fé, inclusive o compromisso que tem com Deus, que tem com as suas comunidades, está mudando. Tudo isso está sendo colocado em xeque nesse momento. E eu vou te dizer uma coisa, eu estou entre aqueles, eu não sou nenhuma poliana, não. Eu sei que a igreja tem muitas falhas, porque ela é feita de homens e de mulheres, feita de seres humanos. Tá? Mas o que eu tenho visto com relação à igreja, me traz um alento, me traz uma esperança muito grande. Porque, especialmente tirando essa face, porque a gente fala de igreja, as pessoas imediatamente enxergam a face midiática da igreja. Sim, porque está na mídia que não representa, né? Não representa a grande massa. Eu não estou falando da face midiática da igreja. Eu estou falando dessas comunidades de fé que são, de fato, comunidades onde as pessoas foram transformadas por Jesus e onde as pessoas vivem em comunhão, em solidariedade, em amor, e onde elas espiritualmente crescem, se cuidam, onde elas são a igreja de Jesus. E essa igreja, cara... Bom, você participou disso também diretamente, especialmente no ano passado. Eu vou contar uma experiência que eu vivi. Eu me lembro que eu saí da Secretaria de Esportes, né? Eu tinha que me desligar, porque como secretário eu ia ser candidato. E aí eu falei, puxa, e aí começou a pandemia. Eu falei, meu Deus, e agora? Nós precisamos articular as pessoas. E eu fui fazer aquilo que eu sei fazer, porque eu sou um ativista social também. Eu fui fazer o que eu sei fazer, o que eu fiz a vida toda. Eu falei, vamos mobilizar as igrejas na direção de parcerias com a prefeitura para ver como é que a gente pode atender o povo que vai passar por um momento difícil. Porque eu já via ali, eu já via o que aconteceu, o impacto econômico, desemprego, impacto econômico, e o impacto pior de todos, que é o impacto da saúde, a perda de muitas vidas. Né? E aí, eu falei, vamos nos preparar, vamos ser igreja, vamos responder. Cara, olhou para frente, né? Já olhou para frente. Qual não foi a minha surpresa, Marcelo, quando eu
comecei a ligar para alguns amigos pastores, você entre eles, comecei a falar, escuta, as igrejas se fecharam, nossos prédios se fecharam, mas a igreja de Jesus continua em movimento. Continua em movimento. Vamos trabalhar. O teu prédio está fechado? Tá. A gente pode fazer uma parceria com a prefeitura para disponibilizar o prédio? Bora fazer. Bora fazer. E aí, é 1, é 2, é 3, é 4, é 10, é 20, é 30. Chegamos a 220 irmãos. 220 irmãos. Que acabaram formando uma rede cristã de solidariedade na cidade. Nós começamos a fazer parcerias com a prefeitura, com outras entidades sociais, Visão Mundial, Unicef, um monte de parcerias gerando falcões, Habibs, recebendo doações. A gente recebia as doações através da Fundação Comunidade da Graça, que era só um entreposto, e aí abastecia essas dezenas de comunidades que estavam cuidando dos irmãos lá na ponta. Resultado do que aconteceu, resultado. Mais de 35 mil famílias atendidas, com alimentos, com atendimento, com acolhimento. Repete, quantas? 35 repete? mil famílias. 35 mil famílias. É legal isso, porque tu acha que às vezes isso não aparece, a mídia não mostra isso. Não mostra, não mostra. E esse é um papel que a igreja tomou para si. Ele falou, não, peraí, a gente não vai fugir da nossa responsabilidade histórica, não. Assim como a igreja do reverendo King não fugiu da responsabilidade na denúncia do racismo, como a igreja do arcebispo Desmond Tutu não fugiu da responsabilidade na luta contra o apartheid, a igreja paulistana, a igreja paulista, a igreja brasileira também não está fugindo da sua responsabilidade. Ela segue anunciando o evangelho. A maioria das igrejas fechou seus prédios, mas segue servindo a Jesus e expressando a vida de Jesus, preservando a vida, cuidando da vida, preservando as pessoas. E isso, olha, vou falar para você, Marcelo, isso renovou minha fé. E foi tão efetivo, frutífero o trabalho, que eu estava finalizando hoje ainda uma reunião com o meu time lá de mandato. Nós estamos preparando uma nova ação agora para essa segunda onda da Covid, envolvendo novamente essa rede com 2 focos. O foco da saúde, da informação e do combate à fome, né, com distribuição de alimentos, e o foco do combate ao desemprego. Trabalhar a capacitação nas igrejas dos irmãos que estão desempregados nesse momento, para a gente preparar os irmãos para voltarem para o mercado de trabalho. E esse é um trabalho, não é o Bezerra que está fazendo, não. Assim, esse é um trabalho de muitos líderes, de mais de 200 líderes, de voluntários, de irmãos, de pastores, de pastoras, de heróis anônimos, que estão muito incomodados com o que está acontecendo e que querem expressar a vida de Jesus através de uma igreja que é relevante, que é vibrante, que é transformadora. Legal. Isso é verdade, que hoje eu já, trocando ideia com meu amigo, né, nosso brother, o Márcio Galberto, que é do seu time aí, ele estava adoçando a minha boca e dizendo, você acha que dá certo, meu irmão? Fala onde é, quando, como, de que jeito, nós estamos juntos. Porque, como você falou, eu acho que é um braço aí, naquela conversa de igreja e Estado, né, a igreja ela não tem que fazer o papel de Estado. Agora, ela também não pode se acomodar e se isolar, né, ela tem esse papel, acho que essa parceria, acho que essa é a palavra, né, e eu acho interessante o seu papel como agente público que tem um contato, tem as conexões, né, com o poder público, com a rede de empresários, com as igrejas, e fazer essa conexão para chegar, e a gente viveu essa realidade aqui, nós atendemos centenas de famílias, mais de 2 toneladas de alimentos, com essa parceria também que vocês fizeram com a gente. E assim, você vê gente na fila de mandar, de dizer e mandar áudio dizer assim, olha, a gente não tinha o que comer hoje. Se não fosse essa cesta básica, isso não é assistencialismo, isso é questão de sobrevivência. Exatamente. Nesse momento de caos, de sobrevivência, né? E aí, no segundo momento, como você está dizendo, você dá elementos e possibilidades, né? A Alessandra, que é a nossa assistente social, fala muito isso, a gente conversa, e é parceira sua, nossa parceira aqui, né? Eu acho muito legal essa sua visão, de fazer essas conexões, né? De fazer com que a roda gire, né? Que a coisa aconteça e chegue onde tem que chegar. E eu acredito muito nisso, Marcelo, pelo seguinte, qual é o papel de um agente público nesse momento? E a gente precisa refletir. Sabe, eu vejo as pessoas, cara, parece que a política, falava isso hoje à tarde com uma pessoa que eu encontrei, mas assim, parece que a política virou um palco, ao invés de ser um palco de debate, é um palco de embate, ou de combate. Verdade. As pessoas precisam, não é debater ideias, elas querem destruir o outro, elas querem humilhar, elas querem ofender.
E assim, eu vejo muitos políticos, vejo muitos líderes evangélicos, que nada tem feito de concreto pela população. A única coisa que fazem é o tempo inteiro ficarem discutindo ideologia. É ideologia A, ideologia B, é ideologia X. É o tempo todo numa polarização tosca, burra e totalmente estéril. Não leva a lugar nenhum. Qual que é alienado e alienante, né? Alienante. Qual que é o papel de um agente público, especialmente de um agente público cristão? É colocar os diversos atores, os diversos setores juntos e fazer alguma coisa de concreto, mudar essa realidade, promover a paz na cidade, promover a mudança, promover a justiça. Onde o reino chega, chega a paz, chega a alegria, chega a equidade, chega a justiça. Não é discussão. Onde o reino chega, segundo a lógica desses caras, onde o reino chega, chega a gritaria, chega a ofensa, chega o xingamento, chega a tortura, chega a humilhação do outro, sabe? Chega a falta de educação, chega o desrespeito. Enfim, não é nada disso, gente. Aonde chega o reino, quando chega o reino quando chega a paz, chegam as boas novas, chega o amor, chega a justiça, chega a compaixão, chega a misericórdia. Eu penso que é por isso que eu reafirmo que a gente está diante de uma oportunidade histórica nessa pandemia, de trabalhar, preservando e protegendo a vida, e especialmente chorando com os que choram. Nós temos perdido muitos entre os nossos, e a gente não pode ficar de braço cruzado sem fazer nada. Nós temos um papel: nos protegermos os outros, usando máscara, álcool em gel, tomando todos os cuidados, nos vacinando, mas também nos solidarizando com quem vem perdendo seus entes queridos, seus amigos. Isso é muito importante. Eu creio que isso faz parte da nossa fé, é o elementar da nossa fé, que tanta gente parece que esqueceu. Verdade, verdade. Eu costumo dizer que os templos estão fechados, mas a igreja continua aberta por aí. A igreja continua aberta, tem a igreja monumento e a igreja movimento. Né? A turma da igreja monumento está preocupada com lei, em cancelar, em aparecer em rede social, mas a igreja movimento, ela está fazendo a diferença, está aproveitando essa janela, essa oportunidade que você colocou. Eu acho isso muito interessante. Dentro dessa discussão, Júnior, tem uma pauta sua, né? Você é um dos primeiros caras a levantar isso, e apanhou muito, eu acompanhei, né? Principalmente que você mexeu num vespeiro muito grande, que foi a história do trabalho escravo. Né? Até com a pandemia, isso até saiu um pouco, mas teve uma época que isso aí, eu acho que é legal a gente trazer isso de volta, porque para muita gente foi um choque, né? O pessoal até sabia de uma coisa aqui, outra ali, os bolivianos, mas quando começou a se levantar grandes marcas, grandes grifes ligadas a isso, né? Então, assim, né, aquela pergunta irônica, existe trabalho escravo no século XXI? Essa é uma pergunta muito presente, é impressionante, porque muita gente sempre me perguntava, mas assim, no século XXI, trabalho escravo, do que você está falando? Eu não vejo ninguém com bola de ferro no pé, eu não vejo ninguém sendo chicoteado e tal. E a resposta que a gente tem a dar a isso é muito simples. O trabalho escravo, a escravidão, ela não foi erradicada. Lamentavelmente, ela se modernizou. A metodologia se aprimorou, mas a lógica de exploração permanece a mesma. Qual que é a diferença da escravidão colonial para a escravidão contemporânea, que é do momento que a gente vive? A colonial, você podia vender e revender pessoas. E isso era absolutamente aceito pelas leis do período colonial, que inclusive, vamos aqui dar o crédito importante, né? A escravidão no mundo caiu por causa de um parlamentar cristão, de um crente na política, comprometido com a justiça, chamado William Wilberforce, parlamentar inglês, que lá no parlamento lutou 30 anos para derrubar o tráfico de escravos, o tráfico dos escravos negros vindos da África, dos escravizados vindo da África. Então, assim, a nossa presença política não vem de hoje. Né? Aliás, eu vou dizer uma coisa, a minha referência política não é a bancada evangélica. A minha referência política é o William Wilberforce. Porque a gente fala de política e de evangélicos, as pessoas vêm na hora estereotipar. Ah, mas esses caras aí, essa bancada, até porque essa bancada é recordista em processos,
É uma bancada com uma agenda descolada da realidade do país, do enfrentamento da pobreza, da promoção da justiça, né? Que me parece distante dos interesses das pessoas que estão nas igrejas que eles próprios frequentam. Mas, enfim, isso é papo para outro debate, né? Mas a minha referência não é essa. A minha referência é William Wilberforce. A minha referência é Desmond Tutu, é Martin Luther King. Essas são as minhas referências, e que são as nossas referências cristãs de contribuição histórica. Então, eu acabei me envolvendo com a escravidão, com a luta contra a escravidão, porque, bebendo, aliás, inclusive nas cartas de Wesley, fundador do metodismo, e o Wilberforce, seu discípulo, seu filho na fé, né? E de Wesley estimulando, falou, vai para a luta, é importante, vão tentar te descredibilizar, vão tentar te desmoralizar, mas é compromisso bíblico, nós estamos em oração com você, nos nossos ciclos de oração, mas nós vamos para a luta também, nós vamos derrubar isso. E eles conseguiram. Agora, a escravidão contemporânea, diferente daquela escravidão, é qual? É quando tem privação de liberdade, que pode ser, tomou documento, por exemplo, de um estrangeiro que esteja no país, tomou o passaporte, a pessoa perde o direito de ir e vir, ou servidão por dívida, que a gente chama, a pessoa chega, vem de outro país ou de outro estado, quando chega vai morar no mesmo lugar que trabalha. É muito comum nessas oficinas de costura, que produzem roupas a 10 centavos, as pessoas ganham 10 centavos para produzir roupas vendidas por 500, 600 reais nos shoppings, e a gente nem sabe disso. Trabalham 10, 12, 14 horas por dia, de domingo a domingo, num regime que a gente chama de trabalho escravo, porque tem privação de liberdade, não podem ir e vir para onde querem, a hora que querem, por causa dessas coisas que eu disse, ou por privação de dignidade. Gente que não tem descanso, que não tem férias, que não tem repouso, que não tem condições mínimas de subsistência. Eu denunciei um caso na Assembleia Legislativa, quando presidi a Comissão de Direitos Humanos, há 2, 3 anos atrás. Eu denunciei um caso, por exemplo, de uma empregada doméstica filipina, veio das Filipinas para trabalhar num condomínio de classe média alta aqui em São Paulo, em que ela trabalhava 12 horas por dia, sem descanso, nem de domingo. Sabe o que ela comia, Marcelo? Sabe o que ela comia? Porque ela não podia comer a comida dos donos da casa. Ela comia, ela abria, para não passar fome, ela abria a lata de ração de gato, da ração dos gatos, e comia aquilo. Como é que se descobriu? Como é que se descobriu? Ela chegou a tamanha exaustão pelo regime de trabalho que ela estava, que ela foi internada. Ela foi internada por exaustão. E aí, no hospital, o médico percebeu, fez a denúncia, e aí a gente trouxe tudo isso à tona. Então a escravidão está aí, existe. Para se ter uma ideia, só em São Paulo, eu presidi uma CPI que levantou isso. Nós temos, só na cidade de São Paulo, em torno de 12 mil oficinas de costura clandestinas. Com aproximadamente... 12 mil, com aproximadamente 200 mil imigrantes, andinos, em sua maioria bolivianos, trabalhando em regimes análogos à escravidão, produzindo as roupas que a gente veste. Portanto, não compre nada desavisadamente. Antes de comprar uma camiseta, de comprar uma roupa, de comprar uma calça, de comprar o que quer que seja, se pergunte: quem é que fez essas roupas? Em que condições fez? Tem um aplicativo muito legal que chama Moda Livre. Baixa o aplicativo Moda Livre, ali tem um indicativo de marcas que foram contaminadas com trabalho escravo. E para fechar aqui, uma coisa importante que eu deixo como reflexão. Você percebeu que nos últimos 2 anos nós praticamente não tivemos mais denúncias de exploração de trabalho escravo? Porque, por isso até que eu trouxe isso. Porque, lamentavelmente, nós que já fomos, e eu estive 2 vezes falando sobre o tema em plenário, aliás, 3 vezes falando sobre o tema em plenários da ONU, em Genebra, Nova York e na Áustria, nós que éramos case mundial pelas leis que temos, pelo sistema de inteligência e fiscalização que temos contra o trabalho escravo, nós que éramos case mundial de sucesso, hoje, nos transformamos em vergonha planetária, porque o atual governo federal fez um desmonte do aparato de inteligência e de enfrentamento
ao trabalho escravo no país. Começou com a desconstrução do Ministério do Trabalho e seguiu com o espalhamento completo através do não mais investimento público nos instrumentos de fiscalização, que acabou gerando aquilo que a gente está vendo. Nós não temos mais denúncias de trabalho escravo. Será que em 2 anos o trabalho escravo acabou no Brasil, foi erradicado? Ou será que nós estamos vivendo sob uma política que, lamentavelmente, empurra isso para debaixo do tapete? Bom, essa é uma pergunta que eu deixo no ar para que a gente possa pensar. Rapaz, meu amigo, eu não fazia ideia disso. E a minha ideia de levantar essa bola, porque, como eu disse para você, né, eu até achava que era ponto de pandemia ter mudado o foco, mas tem muito mais coisa, então, porque isso estava, a mídia falava, de repente isso sumiu do cenário. Sumiu da pauta. Né, sumiu da mídia, sumiu da pauta, da discussão, como se tivesse resolvido o problema. Mas né? simples. A pauta Quem eram os principais denunciados, Marcelo? A bancada ruralista. Quem estão entre os principais denunciados? Os representantes do agronegócio. Os latifundiários, as grandes empresas, você sabe, eu denunciei grandes empresas, sim, como grandes a Zara, marcas aí. como várias outras. Aliás, fui perseguido, fui ameaçado pessoalmente pelas denúncias que fiz. É impressionante isso. Né? E o que acontece é que essas pessoas agora se sentem estão de forma absolutamente confortável. Pra você ter uma ideia, no auge da luta, eles queriam mudar o conceito brasileiro de trabalho escravo lá no Congresso Nacional. Porque estava gerando muito problema. Tinha uma lista suja do trabalho escravo que a empresa foi denunciada, a empresa foi flagrada, ela entrava na lista suja, para todo mundo saber. Cara, acabou. Tudo sob desmonte. Tudo sendo jogado para debaixo do tapete, porque esses caras agora estão no poder. E por estarem no poder, seus interesses são os seus interesses que estão se sobrepondo. Quando que se falou tanto em desmatamento na Amazônia, cara? O Brasil se transformou. É lamentável, não temos que falar, não é possível mais não falar. Verdade. O Brasil se transformou em vergonha mundial. Vergonha mundial. Nós estamos perdendo investimentos de fundos internacionais por causa do desmatamento recorde da Amazônia nos últimos 2 anos. Né? Por causa da exploração desenfreada das terras, das áreas de proteção e de terras indígenas, de demarcação indígena. Então, quer dizer, tudo isso tem um impacto muito grande. Cara, essa coisa do trabalho escravo, se a pessoa não tem consciência social, se ela não tem consciência de justiça, um mínimo, se não tem consciência humanitária nem cristã, pelo menos não consegue burro, entenda a dinâmica econômica. Porque se o nosso produto é contaminado com trabalho escravo, sabe o que acontece? Lá fora do país, em países como a Holanda, países nórdicos, outro tanto de países, eles deixam de comprar os nossos produtos porque falam, não, esse produto é contaminado com trabalho escravo. E, inclusive, o nosso país deveria não comprar, denunciar produtos oriundos da China também contaminados com o mesmo tipo de trabalho escravo. Então, assim, isso afeta a economia, isso afeta tudo, né? É uma bola de neve, né? Quer dizer, tem interesses econômicos, políticos, isso é uma bola de neve e empurra o Brasil para o atraso cada vez maior, né? Agora, sabe o que é pior? Sabe o que é pior? A gente vê uma bancada... Tem pior ainda. Uma bancada chamada evangélica, aliada da bancada ruralista e da bancada da bala, que são bancadas que promovem, lamentavelmente, promovem esses interesses. Então, assim, não faz sentido lógico, cristão, e é por isso que eu estou aqui, isso até me desculpa, mas assim, que eu estou em tom de desabafo, falando assim, cara, está acontecendo algo muito grave, está acontecendo algo muito sério, e a gente precisa estar de olhos abertos. Essa discussãozinha de ideologia de direita e de esquerda, isso tudo é cortina de fumaça. Porque os maiores interesses estão sendo negociados com bilhetes por baixo das mesas. E esses interesses
tem custado vidas humanas. O preço é vida humana, porque a engrenagem invisível que mantém o trabalho escravo são vidas humanas. Ela é mantida por vida humana. Não, cara, pesado. Igual alguém disse aqui, cara, tô chocado assim com algumas coisas. Já que eu não me considero um cara alienado, eu lembro, mas tem, que eu falei, muita coisa que tá por trás e essa cortina de fumaça mesmo de briguinha, de ideologia, quer dizer, na verdade, tem muita coisa acontecendo por baixo, né, em várias áreas e o povo tá aí se fazendo, né, é um discurso alienante. Sendo mesmo, manipulado, manipulado. Ó, que legal, o Lucas aqui, grande Lucas Lujão, baita poeta, hein? Baita poeta. Falando, ó, não só produtos chineses, muito bem lembrado. Há enormes empresas que precisam de cacau, por exemplo, que compram matéria-prima de mão de obra africana e escrava. É isso mesmo, Lucas, e de trabalho escravo infantil. Tem um documentário, para quem está aqui com a gente, que fala disso, para vocês não imaginarem quem está inventando, que se chama The Dark Side of Chocolate. O lado escuro do chocolate. Está no YouTube. Vai lá e assiste. Você vai ver empresas como Nestlé, grandes conglomerados, produtores de chocolate, como se envolveram com a exploração de trabalho escravo na África. Uau, chocante, chocante. Até a querida Márcia está colocando aqui, a Márcia Venina, né? Resume o poeta Lojó Alexandre, querido, né? Gente com tanto poder e nenhum coração, né? É um negócio que choca mesmo, oprime a gente. Cara, e dentro dessa discussão, eu estou vendo, assim, conheço a sua paixão, por essas questões, porque tem muita gente que questiona, e é uma outra pergunta que você deve ter ouvido muito nesses anos. Cara, eu vejo você compra umas brigas assim, né, meio de Davi contra Golias, você entra numas bolas divididas, você é corajoso, você entra numas bolas divididas assim, eu sei que eu acompanho de perto, a gente é amigo, assim, sem fazer muito barulho, mas eu percebo e faço algumas leituras, até como historiador, metade do que você passa aí você não deve abrir, nem pode abrir, enfim, de ameaça, enfim. Cara, mas como é manter e lutar para manter a integridade nesse meio que é tão né, assim, não é que ninguém serve, não pode, é igual a igreja, não dá para generalizar que político é tudo, não é. Mas, cara, deve ser um desafio manter a integridade num meio que é tão corrompido e corruptível, e um meio onde, assim, os valores, até na própria bancada evangélica, né, como você diz, né, como isso, como de tentar desconstruir essa ideia, né, integridade política, qual é o caminho, né, é um desafio, né, vou melhorar minha pergunta, é um desafio diário, porque todo dia deve bater na porta, WhatsApp, porque você é um cara que incomoda, né? A sua linguagem, as bandeiras que você levanta, então, muito provavelmente tem muita gente querendo aí, com um prato de lentilhas, comprar a sua primogenitura aí, tentar negociar. O que você está falando é fato, é super sério. E ó, a Marisa está falando que assistiu 100 lives, assistiu a 100 lives que eu produzi, está falando para voltar a fazer, olha só. Uau, legal. Gente, vocês não viram as lives, inclusive uma live brilhante, feita com o pastor Marcelo, que foi incrível, um papo incrível. Vocês podem ir lá no YouTube, youtube.com/Carlos Bezerra JR oficial. youtube.com/Carlos Bezerra JR oficial, tem lá. E tem também na Deezer e no Spotify, Carlos Bezerra Júnior. Tem 100 lives, mais de 100 lá, são 100 e alguma coisa, 112, acho, para você se divertir. A gente transformou em formato de podcast. Inclusive, falando em primeira mão, tá, Marcelo? Primeira vez que eu estou falando. Elas vão ser transformadas em livros, em um livro. Eu assinei essa semana um contrato com a editora Mundo Cristão. E que legal! É um livro resultado das reflexões todas que você participou. Eu era só um provocador, que nem você aqui hoje. Eu só ia provocando, mas a riqueza foi tão grande de ideias, de diversidade, de visões teológicas, tal, que o material que eu estou compilando vai se transformar, está se transformando num livro. Eu estou super entusiasmado. Cara, já estou na expectativa, porque teve muita coisa boa. Eu consegui assistir algumas, né? Inclusive a 100ª, que foi linda com o seu pai lá. Foi especial, né? Foi especial, mas muita gente boa, de matizes diferentes, realidades diferentes. Acho que foi muito legal. Quem não viu, reforço aí o convite. Carlos Bezerra JR Oficial no YouTube. Vale a pena, né? Tem feriadão agora aí para quem vai ficar verdade, de amanhã até... maratona de lives.
Maratona Carlos Bezerra, E lá tem JR. Ó, para vou até todo personalizar, gosto. hein? Tem conservador, tem progressista, tem crente, tem não crente, tem humorista, tem músico, tem teólogo, tem pastor, tem de tudo, tem para todo gosto. Mas a Legal. O gente Douglas estava até falando lançou a hashtag aí, ó. Lançou a hashtag Volta Live. Ah, legal! Mas a gente estava falando sobre integridade, né? Acho que o primeiro passo Sim. que a gente tem, quando a gente fala sobre integridade e falando sobre política e corrupção, acho que o primeiro passo que é importante é a gente desmistificar a política como um espaço mais corrupto do que outras áreas de atividade humana, né? Isso é muito importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque a política não é mais nem menos corrupta do que a sociedade. Quando a gente olha para o Congresso Nacional e fala, mas eu não me orgulho do Congresso Nacional. Mas ao olharmos para o Congresso Nacional, a gente está olhando para um extrato da sociedade brasileira. Aquele é o espelho fidedigno do que é o Brasil, de como pensa o Brasil, enfim, aquelas pessoas, ninguém chegou ali por outro caminho que não seja o caminho do voto, da representação, né? Agora, então assim, a primeira coisa a política é retrato da sociedade, né? É a forma com a qual as pessoas votam. Segunda coisa, ela não é nem mais nem menos corrupta do que a sociedade. Eu sou médico, trabalhei muitos anos, mais de 2 décadas em hospitais públicos, privados, hospitais de todas as formas. O que eu via de corrupção no hospital não é diferente do que eu vejo na política, né? Muitas vezes, e falo isso com temor diante do Senhor, muitas vezes as próprias igrejas são espaços onde isso acontece. Isso acontece na igreja, isso acontece no mercado, isso acontece na empresa, isso acontece... Quando eu vejo as pessoas falando assim, mas porque tem que privatizar tudo, que aí vai acabar com a corrupção. Oi? Assim... Helena, é só ver a corrupção agora com vacina, as empresas particulares, essa loucura, né? Com a vacina, com a pandemia. Pronto, desculpa de interromper, mas só... Entendeu? Cara, tem corrupção em todo canto, porque a morrendo. corrupção está onde o homem está. Agora, como é que a gente preserva a integridade? Primeiro, tendo humildade. Muita humildade diante do Senhor e sabendo de que material a gente é feito. Esse papo de que eu isso, eu aquilo, eu não sei o que mais, assim, cuidado. O fim de todo moralista é trágico. Aquele que se coloca como mais, aquele que se aponta sempre o dedo e tal. O fim de todo moralista, você pode ver, é trágico. Verdade. É trágico. Né? Então, muita humildade. Humildade diante do Senhor, sempre reconhecendo que nós somos vasos de barro. Que a nossa tendência humana, sem a presença de Jesus, a nossa tendência humana, o nosso coração é corruptível e dado à corrupção. Agora, humildade diante do Senhor, coerência entre o que a gente fala, busca contínua de coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz, né? Bons parceiros e bons conselheiros que têm a liberdade de nos falarem a verdade. Olha só, grande Mário Castellani, queridaço. Gente boa, ele tá com Covid, eu falei com ele hoje, mas ele tá quietinho dentro de casa, se cuidando. Soube hoje. Um abraço, Mário, Jorge Castellani. Beijo pra você e pra família. Turma toda lá de quarentena. Abraço também e orando por ti. Mas bons conselheiros, gente que tem a liberdade de falar a verdade pra gente. Bons conselheiros espirituais, amigos de verdade, amigos de caminhada e prestação contínua de contas, né? Eu acho que essas são coisas que a gente deve estar praticando, mas não é só na política, né? É o professor na escola, é o empresário, o empreendedor na sua empresa, é a médica no hospital, é o pastor na igreja, é o político, né? É o político, é se submeter a outros, é ter a humildade de dizer, olha, fala para mim o que na minha vida você vê que não está batendo, não faz sentido, não tem nexo, não tem lógica. Então, acho que isso se aplica a todas as áreas de atividade e a gente tem que ter um olhar constante para o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração é corruptível. E é muito importante a gente alimentar continuamente a nossa fé, pedindo que o Espírito Santo jamais nos faça perder o temor, né, e os limites de até onde a gente vai. Eu acredito muito nisso. Legal. Quem acompanha você sabe da sua
pela sua integridade, a sua busca por isso, né? E a sua fala é interessante, porque no Hagar, no estudo Hagar, onde eu dou aula dessa disciplina de integridade e prestação de contas, eu costumo dizer exatamente isso, né? Que a jornada de integridade ela é impossível sem a prática de prestação de contas. Né? A gente não dá conta da gente mesmo. E é não uma é ilusão. fácil, você sabe disso, não é fácil. Não. Não é fácil a gente chegar. Eu tenho 2, 3 amigos para quem eu sento e falo assim, ó, cara, me confronta, velho. Me confronta, não fica me agradando. Fala para mim, fala na minha cara, entendeu? Fala no que eu tenho errado, nas minhas falhas, onde estão os meus equívocos, aonde eu tenho sido relapso na minha fé, nas disciplinas espirituais, com a minha família. Meu, vai, me diz. Meu pai é um desses, aliás. E ele não me poupa não, viu, velho? Ele não me poupa não. Não alivia, não. Mas, rapaz, um mentor desse aí e com essa liberdade de pai, então, com a autoridade de pastor, de pai, a gente precisa. É questão de sobrevivência, né? Questão de sobrevivência. O Nelton até colocou uma frase, né? Que eu trabalho muito isso, do John Wooden, né? Eu uso nessa minha aula, cuida da tua integridade, né? Que Deus vai cuidar da sua reputação. Essa frase marca aí a minha caminhada do John Wooden. Eu gosto mais dessa frase, né? As pessoas estão muito preocupadas com imagem hoje, com reputação, né? E às vezes perdem a perspectiva daquilo que é essencial. Meu amigo, eu já, assim, o que eu tinha combinado com você, eu já até extrapolei, que era 1 hora. Eu sei que você tem agenda aí. Mas só para a gente fechar mesmo, né? Vou juntar aqui 2 últimas saideiras mesmo. A primeira, assim, a turma fala muito de partido, do partido que você é. Eu não quero falar de partido, de PSB, disso, daquilo, mas a minha pergunta é mais ampla. Cara, como é que você conduz a sua caminhada? Porque você tem como é que eu ia dizer? Você tem uma visão de vida, você tem uma visão política, você tem um ideal, né? Você tem uma perspectiva que te norteia. E a visão que eu tenho, como alguém que está de fora do ambiente político e caminho com você, é que ela é suprapartidária. Lógico, você tem um partido e você está com ele porque, enfim, é o que está mais alinhado. Mas eu já percebi em vários momentos, né? E acompanho pela mídia, acompanho internamente, que às vezes você compra até algumas brigas entre algumas rotas de colisão, entrou, inclusive, porque como é que é isso para você? E eu acho isso, quero dizer que admiro isso em você, né? Porque eu, particularmente, por exemplo, eu não voto, se você não vai, eu não voto em partido, eu voto em candidato, é uma postura pessoal minha. Eu voto. E uma das coisas que me chama muita atenção, que me faz caminhar com você, é isso. Como é que você lida com isso? Porque também não deve ser algo tão fácil. Eu gosto muito de uma frase do Mário Covas, do falecido governador Mário Covas, que ele dizia o seguinte: eu sou um subversivo dentro do meu próprio partido. Eu penso que quando a gente perde isso, não só no partido, mas em todos os lugares que a gente está, quando a gente perde a capacidade de se indignar, de se incomodar com a injustiça, de não ficar à vontade com determinadas coisas, quando a gente perde isso, a gente perde o brilho no olho, a gente vira cínico, a gente esquece as causas que nos levaram a estar onde nós estamos. E eu procuro, isso não é um exercício fácil, mas eu procuro diariamente, continuamente, estar checando o meu coração sempre com a pergunta: por que é que eu estou aqui mesmo? Como é que eu cheguei aqui mesmo? O que é que me trouxe aqui mesmo? E eu nunca tive nenhuma dificuldade em enfrentar o meu partido inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Votei coisas contrariamente. Quando fui líder do meu partido várias vezes, líder de bancadas na Assembleia, na Câmara, sempre tive a minha opinião colocada de forma independente. Claro, muitas vezes levando em conta os limites claro. Os limites de fala, os limites que a gente tem com sabedoria, mas vou dizer equilíbrio, né? Bom senso. Claro, mas vou dizer uma coisa, e que eu já disse, já declarei e já deixei claro nesses 20 anos de caminhada política. Entre os meus valores de fé e os meus valores ideológicos ou partidários, a minha escolha já foi feita há muito tempo. Foi feita antes de entrar na política. O que me norteia, o que me guia são os meus valores de fé, o meu compromisso com Deus e o meu compromisso com a justiça. Ou seja, todas as vezes que eu não me sentir à vontade com a minha consciência de fé, com a minha consciência diante de Deus, para qualquer voto ou para qualquer decisão, eu vou agir na direção contrária. Isso me custou muita coisa. Isso me custou, por exemplo, uma eleição certa em 2018 para deputado federal, que eu acabei ficando na suplência, porque durante toda a campanha, com relação ao meu partido e com relação à conjuntura política, eu me coloquei
contrário. Me coloquei contrariamente. Né? Eu fui o primeiro a denunciar publicamente, aliás, numa reunião com mais de 300 líderes partidários, está filmado. Eu pedi a ida do então senador Aécio Neves ao Conselho de Ética do partido, e que ele se explicasse. Se não houvesse nenhuma explicação, que ele fosse expulso. Porque se a gente não cortasse na carne e não desse o exemplo, aquilo teria um custo muito elevado. E como teve. Teve um custo partidário muito alto. Agora, eu sou um social-democrata, é assim que eu me classifico ideologicamente. Me filiei a um partido social-democrata na minha juventude, quando ainda estudante de medicina, fiel aos princípios de fé e aos princípios ideológicos que eu persigo ao longo desses anos todos. O meu partido, como todos os outros partidos, vem sofrendo mudanças constantes, e isso não é do Brasil, isso é no mundo todo. Agora, eu me guio por esse norte. Minha fé, em primeiro lugar, meus valores ideológicos. Minha fé e minha consciência diante de Deus, meus valores ideológicos. Aqui é o meu partido. Quando o meu partido me impedir de agir de acordo com a minha consciência, eu imediatamente vou deixá-lo, sem nenhuma dificuldade. Agora, hoje em dia, o grande problema no Brasil, muita gente questiona o meu partido, porque o seu partido tem isso, tem aquilo, tá legal. Aí eu falo o seguinte, sempre digo o seguinte, tá legal, supondo que você tenha total razão, para qual partido eu devo ir? Exatamente. Qual é o partido que de fato hoje representa todos os anseios populares? Representa as coisas que a gente acredita? Enfim, o fato do meu partido não me atrapalhar nesse momento, não impedir minha consciência, já é bastante. Então, agora, no momento em que ele entrar em rota de colisão, e eu estou lá, inclusive, para mudar formas de pensamento. Né? Eu estou lá, inclusive, porque também encontro pares lá. Tem muita gente boa lá. Né? Encontro pares, assim como tem muita gente ruim, como em todos os outros partidos. Então, na igreja, enfim, não são eles que me guiam, não são eles que me dirigem, a minha caminhada está posta, as minhas ideias estão postas, e eu não vou, depois de 20 anos, mudar. Entendeu? A não ser que eu encontre, de fato, um espaço onde eu possa expressar na plenitude tudo aquilo que eu acredito. E que tenha companheiros dessa mesma forma. Aí vamos embora. Mas acho que dentro da realidade é muito legal essa fala, eu queria porque muita gente comenta, às vezes até comigo, e a minha resposta é muito nessa linha, quer dizer, não existe o partido, ele é um meio, né? Ele não é, então o César está até colocando aqui, o César Nogueira, né? Que ele entendeu isso, ele votou em você, né? Porque ele sabe que o seu partido não vai alterar a sua conduta como pessoa, ele colocou exatamente aqui, o Castellani colocou a mesma coisa, voto no Bezerra pela pessoa, né? E não no partido, ele está acima do partido, é muito legal porque o seu eleitorado, o pessoal caminha, você percebe isso, né? Não é um discurso, né? A sua prática de vida. Amigo, para fechar, para eu liberar você, né? Assim, um papo bom demais, eu ficaria aqui 2 horas. Eu também. Mas eu imagino já que você está aí, mas, cara, sonhos. Hoje você já chegando na Câmara, já é presidente aí da CCJ, estava vendo hoje lá você dirigindo reunião, enfim, online. Sonhos para o futuro, projetos para o futuro. Como é que está aí o coração? O que você pensa, até para a gente já poder orar e começar a se mobilizar por isso junto com você? Estou trabalhando, nesse momento, trabalhando em 2 coisas com foco total, com relação à Câmara, lá na comissão que eu assumi a presidência, na Constituição e Justiça. Nenhum projeto tramita ou entra na Câmara sem passar pela CCJ. É uma responsabilidade enorme. Trabalhando, ontem a gente teve uma sessão, você vê mesmo, está semipresencial, né? Porque eu só vou lá para presidir, mas não vai ninguém, todo mundo à distância, porque, enfim, é o momento que a gente vive. Discutimos, votamos 25 projetos, enfim, trabalho não tem parado, trabalhando com afinco no Legislativo. Fora, estou trabalhando com foco, que eu te falei, na questão da saúde e combate à fome, com a Rede Cristã de Solidariedade, que a gente está preparando, que nós vamos ativar de forma ainda mais intensa, né, com distribuição de alimentos, de cestas e atendimentos emergenciais em saúde, atendimentos localizados, que a gente está fazendo volantes, né? E o outro lado é capacitação a partir das igrejas e das ONGs com relação ao desemprego, combate ao desemprego. Preparar as pessoas para um momento pós-vacina, que vai ser um momento de recuperação da economia. Esse é o foco que eu estou trabalhando. Sonhos. Meu sonho é contribuir ainda mais com o meu país, de verdade. Eu quero contribuir mais com o meu país. Me sinto hoje amadurecido, me sinto com experiência, com caminhada, com biografia.
com parceiros, com irmãos, com amigos, qualificado para fazer um debate no nível nacional. Como vai se dar isso? Ainda não sei. Né? Porque essas coisas a gente vai vendo, enfim, a política você sabe que é dinâmica. Tem que avaliar o cenário. Se houver viabilidade, por exemplo, para ser candidato a deputado federal, se eu for convocado, se eu for chamado, sem dúvida nenhuma, posso encarar essa possibilidade. Alguém está perguntando aqui um espaço no executivo. Vou dizer pela primeira vez. Se houver uma possibilidade, também hoje me sinto preparado para fazer uma disputa no campo executivo. Agora, claro. Legal, eu ia lhe perguntar isso. Claro que isso não depende só da gente. Isso é como jogar na seleção brasileira. Né? Às vezes, você tem um grande jogador, mas você tem vários outros grandes jogadores que jogam naquela posição. Mas um é mais próximo do técnico, um está num time maior, outro tem um empresário que investe mais e tal, mas são todos mais ou menos do mesmo nível. Né? Então não depende necessariamente da vontade, mas só que vai só convocar 2 para a seleção. Né? Entendedores entenderão. Então não depende só do jogador. Agora, vamos ver, pode depender do técnico, ou pode depender do técnico dos técnicos, entendeu? Isso. Eu estou aqui à disposição. O que me move não é a ambição de poder. O que me move é um profundo desejo de serviço, um profundo compromisso com o meu país e um profundo compromisso com a agenda bíblica com a qual eu estou comprometido e a qual eu sirvo. É isso que me move. O que me move é a utopia do reino. Se for em São Paulo, bora. Se for no estado, bora. Se for no país, vamos em frente. Se for na minha comunidade local, se for na minha zona leste, aonde for. O que eu quero é poder ter a oportunidade de servir. É isso que eu tenho dito ao Senhor todos os dias. Aliás, há 20 anos eu já tenho dito e repetido. Eis-me aqui. Eu estou disposto a servir. É isso. Que legal. Legal. É legal porque o que você está dizendo, eu pude nessa última transição acompanhar muito de perto. Né? A gente conversou, você me confidenciou, inclusive você teve possibilidades, né, de trabalhar em nível federal, mas quando isso feriu princípios e convicções, né, você deu um passo atrás e Deus honrou você e o trouxe de volta da forma como Ele queria. Então, eu tenho certeza de que Ele vai te honrar mais ainda, com certeza, e a gente está junto nessa, seja aqui, lá ou acolá, onde for, nós estamos juntos. É uma honra. Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado de verdade. Eu te agradeço. Lembrando, você que está com a gente na live aqui, a live vai ficar disponível no IGTV já aqui, vai ficar disponível gravada, e no canal do YouTube, Marcelo Santos Oficial. E você que quer conhecer um pouco mais das ideias do vereador Carlos Bezerra Júnior, tá aí, ó, Fé Cidadã, quando a espiritualidade e a política se encontram, da Mundo Cristão. Fé Cidadã, quando a espiritualidade e a política se encontram, você vai entender um pouquinho. Né? Se você gostou, ele fala de um pouco de cada coisa dessa aqui lá. E aguarde aí, estou ansioso por esse novo material aí, anunciado em primeira mão aqui, das lives, enfim, eu tenho certeza que vai ser muito especial. Digão, Jesus te abençoe, você, todas as áreas da sua vida. Tenho orado por você, tenho lembrado, e mais agora do que antes. Tamo junto. Preciso muito. Caminhada aí. Preciso muito. Tenho certeza disso, tenho certeza. Tamo junto e Deus vai te dar sabedoria, te dar graça, resiliência, né, e o que for necessário, e o que a gente puder, nós estamos por aqui. Nós estamos juntos aqui na certeza de que, como você disse, o grande técnico está no controle. A gente às vezes não sabe o que fazer, mas ele continua no controle e estamos juntos. Vamos em frente e nós estamos juntos com você, tá bom? Um beijo no seu coração, de todos aí, do seu time maravilhoso, e obrigado por esse papo tão especial. A turma está aqui, ó, a repercussão, o pessoal está aqui vibrando, muito legal. Né? A Selma perguntou, vai ficar gravada a live, vai ficar gravada disponível, com certeza. Essa foi uma das melhores que a gente fez aqui. Obrigado, grande abraço para você. Né? Assim, Jesus te abençoe demais. Você é um amigo querido do coração. Obrigado por atender. Deus te abençoe. Amo sua vida, cara. Obrigado, mano. Te amo, aí. viu? Aliás, e o Tercião aqui, o Nel, Tercião Safreiro Tercio, um beijo para você também. Beijo para todo mundo que acompanhou a gente, cada um de vocês. Obrigado pelo carinho. Peço que vocês orem por mim, pela minha vida. E, enfim, por tudo que a gente está passando, todos nós. Oro também por vocês nesse momento pandêmico tão difícil, mas na mais absoluta confiança de que o Senhor é nosso escudo, nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. É nessa convicção que eu me despeço, deixando um beijo para todo mundo, um beijo especial para o meu amigo Marcelo Santos. Amigo, inspiração
grande referência. Te amo, viu, meu velho? Deus te abençoe. Te amo, queridão. Carlos Bezerra Júnior, no Sala de Visitas. Obrigado. Só faltou o café, mas nós vamos marcar. Beijo, Deus abençoe. Outro.